Eu já vou começar esse vídeo falando que eu não sou fã de jogos das From Software ou Souls-like no geral. Eu sou um jogador bem mais casual. Porém, Elden Ring, do jeito gigante que o jogo ficou, com certeza chamou minha atenção. Depois de vários dias onde meu irmão, amigos e diversas coisas que eu vejo no YouTube chamando a atenção desse jogo, eu resolvi, mesmo não gostando desse tipo de jogo, dar uma chance e ver o que é Elden Ring. Então nesse vídeo eu vou falar só qual foi minha experiência em Elden Ring. Eu não terminei o jogo ainda, eu matei o segundo grande boss, acredito, mas eu já tenho muita coisa a apontar e algumas coisas para comentar, então vamos nessa. Eu não sou trouxa, quando eu comecei a jogar Elden Ring eu sabia que não seria um jogo fácil, nem por mais que ele seja considerado fácil, entre os Souls-like nunca que um jogo desses vai ser fácil, e eu sabia no que eu tava me metendo. E por mais que obviamente eu me estressei em vários momentos desse jogo por causa de ficar morrendo, inimigo chato, essas coisas, isso faz parte desse tipo de jogo, esse desafio tá incluso lá. E realmente eu me divertia muito em certos momentos, em certos bosses que eu conseguia desviar dele e acertar os contos quando eu pegava o jeito, era divertido sem sombra de dúvidas. Eu me diverti em outras coisas, como por exemplo, explorando o jogo. A exploração aqui pra mim tá carregando completamente esse jogo pra mim. Explorar é muito divertido. O mapa é extremamente detalhado. Vários pontos do mapa você consegue no próprio mapa olhar e descobrir onde pode ter coisa. Às vezes só tipo uma ilha que nem indica alguma coisa, mas vai ter coisa lá. Cada cantinho do mapa tem alguma coisa interessante lá. Também só explorar e andar por aí era uma experiência divertida. O mapa ajudava, só que a própria exploração me ajudava em muitas coisas. Tinha diversas, por exemplo, algumas estátuas de uns bichos que me guiava para onde poderia ter uma dungeon. Basicamente qualquer estrutura ia ter algo, por mais simples, sei lá, uma pedra para upar minha arma, ia ter algo lá. Hordas de inimigos no meio do caminho normalmente possuíam alguma coisa, tinha uns bichos que estavam carregando uma carroça que tinha item lá dentro. Uma dungeonzinha aleatória no meio do nada tinha passagem normalmente dentro que poderia conter baú, boss ou qualquer outro loot. E isso era muito divertido, com certeza exploração para mim é o que tá me amarrando nesse jogo. Andar por aí, achar coisa, enfrentar inimigo não extremamente difícil. Fico bem tiltado quando os inimigos são muito chatos, tipo o urso. O urso foi uma experiência, mas não comentaremos sobre o urso. Deixaremos o urso ali na dele. Mas nem de exploração vive um jogo, então obviamente eu vou falar de diversos outros pontos. E um deles que com certeza não tá me agradando muito até o momento é a história do jogo. Eu já vi diversos vídeos de horas de explicação de lore de Elden Ring, que putz, eu nem sei como os caras conseguem tirar tanto isso. Me contaram que era além do itens, a grande parte da lore tá escondida lá. Mas pra mim, lore é uma coisa e o jeito que o próprio jogo mostra a história é outra. Por mais que obviamente o jogo não é focado na história, então nem culpo muito ele, eu ainda acho importante ter pelo menos alguma coisinha que faça sentido ali. O que não foi o caso de Elden pra mim. No começo do jogo começou uma cutscene explicando levemente o meu objetivo, sobre a questão do anel, que ele se espalhar, e era minha missão juntar um anel para virar o Elden Lord. Só que honestamente no começo ele começou a falar um monte de nome bonito, uns monte de título, e pra mim não fez o menor sentido. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Horanu, chieftain of the Badlands, the ever brilliant Golden Mask. Fear
the deathbed companion, the loathsome gun-eater, and Sir Gideon Opnia, the all-knowing. Continuando mais pra frente também, a história raramente vai se conectar muito. Eu tenho que prestar atenção em muito diálogozinho para entender alguma coisa, e até diálogos confusos. Por exemplo, leve spoiler à frente, então pula uns segundos aí, mas é um spoiler do segundo boss, a maga Renala. Eu acho que era esse o nome dela, vamos deixar assim. Tá na tela aí o nome dela. Mas quando eu acabei com a primeira fase dela, dessas crianças, e a Honey apareceu pra falar algumas palavras e eu não entendi completamente nada. Porque na minha cabeça a Honey era aliada, só que do jeito que as palavras falaram, parecia que ela era uma vilã, não querendo que eu matasse ela. Aí quando eu fui perguntar pra alguém que conhecia mais, falou que na verdade a Honey nos ajudava, mas o que ela falou na cutscene parecia que ela tava contra mim, até me chamou de invasor. E eu não entendi absolutamente nada. O jogo usa muita de palavra bonita e umas linguagens extremamente formal, entre aspas, um formal antigo, podemos dizer assim. Um formal clássico para descrever muito da lore do jogo, o que muitas vezes só faz ficar extremamente confuso. Falar nomes bonitos não faz uma história ser rica, e com certeza até o momento eu não tô tão chegando na história, eu tô continuando o jogo só pra bater em bicho mesmo. Apesar da linha principal da história ter esse problema, por mim, eu tô gostando muito mais das sidequests, que estão muito mais claras em questão de explicação e de eu entender o que tá acontecendo. Tem duas que me vêm à cabeça. A primeira é de uma garota que a gente encontra logo antes do castelo do Godric. Cara, eu sou horrível com nomes, peço perdão. Mas antes do castelo do Godric, a gente encontra uma garota que está extremamente triste, que aparentemente muita gente morreu por ela tava com peso na consciência. E depois de uma questzinha lá, a gente encontra ela na mesa redonda e ela fica por lá. E também a outra que me lembro é da garota mais pro sul do mapa, que ela falou do pai dela, do castelo, que o castelo foi invadido. Aí eu fui lá, falei com o pai. Meu objetivo aqui não é explicar a história, mas é só duas histórias exemplo aí que eu achei extremamente mais interessante do que a história principal até o momento. Que pelo menos essas histórias são simples, fáceis de entender e legais, divertidas. Entretanto, eu devo falar aqui que os dubladores, não sei, não que eles fizeram um mau trabalho, só que honestamente eu não consigo ver essa história, as principais e as secundárias, eu não consigo ter alguma reação a elas porque os personagens parecem tão mortos. Eu sei que talvez seja essa a intenção, mas até personagens que estão desesperados ou confiantes, eu raramente consigo dizer que os personagens têm sentido. A dublagem tá muito morta. Tem personagens que teoricamente devia estar tipo, morrendo, com medo, alguma coisa, só que eles estão falando da forma mais neutra que eu consigo imaginar. E eu nunca pego a sensação que eu devia estar sentindo naquele momento que uma história me conta. Acho que deu de falar de história. Esses meus pontos, a história não tá me agradando no fim. Vamos falar de uma coisa boa desse jogo. Coisa boa entre aspas. Tá mais pra uma relação de amor e ódio a mim com esse jogo, que é a questão da gameplay dele. Amor e ódio por quê? Amor porque eu tô jogando de mago, que eu me diverti muito no começo. Eu sei que pessoas dessa comunidade falam sobre isso, mas eu curti muito jogar de mago no começo. Pra mim, saber manter distância de certos inimigos, saber ficar de longe, trocar muito, ser muito forte no ataque, mas fraco na defesa, sempre foi meu estilo de jogar qualquer tipo de jogo. Eu sou mais ofensivo. Então eu tava me divertindo muito de mago no começo. Só que as espadas e algumas magias que eu comecei a achar mais pra frente, eu tava começando a gostar muito de jogar de mago. Só que eu devo dizer que eu vi muita gente falando que o mago é roubado, ele consegue fazer X building e one-shotar boss. Só que honestamente, jogando de mago eu me sinto muito mais fraco. Tem diversos momentos do jogo que eu me sinto muito mais forte de melee. E as partes que eu me sinto mais forte de mago, eu sinto que se eu tivesse de melee não ia mudar muita coisa. Eu provavelmente iria lidar com um bicho igual, até mais fácil, talvez. Apesar de mago ser considerado roubado,
mais pra frente a gameplay de mago ficou bem triste. Raramente eu achava novas magias que realmente me afetavam, até o momento, até agora eu tô usando a skillzinha base de mago, o tirinho principal. Nunca tirei ele é o melhor de longe, mais sólido, dá dano bom, é rápido, não gasta muita mana, diferente dos outros mais pra frente que não fazem isso. Sem contar que itens da minha classe são muito escassas. Eu juro que tipo 90% dos itens que eu achei foram itens para outras classes, especialmente melee. Eu achava escudos, espadas, qualquer coisa, tudo menos pra mago. Quando eu acho coisa de mago é em uns lugares extremamente específicos, que eu genuinamente me pergunto como eu seguiria o jogo sem procurar por aí e sem ter a sorte de achar esses específicos. Teve alguns que até eu fui perguntar pro meu irmão diretamente pra ele onde eu achava pra ficar um pouco mais forte. E isso é bem triste, me broxou legal quando eu tava jogando. Não foi interessante. Aí eu descobri que na segunda região do jogo, Liordem dos Lagos, se eu pronunciei corretamente, era a região pra mago, que lá eu ia ficar muito forte. E definitivamente eu peguei muitas magias legais lá até o momento, só que, cara, porque todo mundo na região tinha que ser resistente à magia? Tipo, eu escolho uma classe, mas eu chego na região que teoricamente é pra minha classe e eu não posso jogar com a minha classe. Eu fui forçado a jogar com garfo, que é o apelido da arma que eu tenho, que eu tô usando, melee. Eu sou obrigado a jogar com garfo, eu tive que matar o boss da região com garfo. Eu não usei magia, por mais que eu tinha upado minha inteligência. Isso é muito triste, tipo, eu fico bolado. Eu quero jogar de certo jogo, só que o jogo simplesmente não me permitiu jogar dessa certa forma. Eu não consegui. Pra fechar a gameplay, eu quero falar sobre as builds do jogo, que eu ouvi falar muito bem. E quando eu cheguei no jogo, devo dizer que pra mim tá sendo bem sem graça. Eu não tô percebendo realmente uma build interessante. Porque pra mim build sempre foi eu pegar diversos itens e que o efeito deles combinados gera realmente uma reação muito massa. E não simplesmente itens aumentam dano e faz dar mais dano, tipo seco assim. Pra mim, build era essa junção de diversos itens meio que aleatórios pra formar um estilo de jogo único, algo diferente pra você jogar. Eu vou dar de exemplo Hollow Knight, onde você podia formar diferentes amuletos pra combar eles e fazer uma gameplay diferente pra tu. Isso pra mim era build. Então eu ouvi muito bem falar das build Elden, só que pra mim as builds são meio sem graças até o momento. Eu sei que eu tô tacando muito pau no jogo, então vamos falar de algo aqui positivo de novo. As músicas, obviamente. Eu sou muito fã de orquestral. Muito fã de orquestral. Eu não gosto de babar pau para as músicas do jogo, falar que são as melhores músicas do jogo, porque honestamente não é. Mas que as músicas deste jogo passam a sensação correta na hora certa. Sempre. Perfeito nesse ponto. As músicas de jogo se complementam muito bem. O jogo sabe quando ir para um tema mais épico, ou um tema mais melancólico, ou um tema meio neutro. Quando eu só tô explorando por aí, a música é muito simples, só que ainda assim me mantém no jogo, não me tira dele e passa a sensação da região muito bem. O começo do jogo tinha uma música meio sólida, não muito animada, mas também não triste, porque o começo do jogo não era uma área muito feia. Só que já a segunda região, que é o pântano, já passa uma música mais calma, mais triste, mais melancólica, que simplesmente combina muito bem com a região que eu tô. As músicas de boss, por outra via, também são muito boas, só que eu não tive até o momento nenhuma marcante que ficou no meu coração. Diversos jogos que eu jogo tem músicas que eu pego e salvo também. Eu adoro escutar música de jogo, eu salvo muitas músicas. Hollow Knight, Persona, Metaphor, esse tipo de jogos pego muito bem. Eu adoro as músicas de jogos, eu escuto com frequência essas músicas. E até o momento eu não escutei uma música assim da Elden Ring que me faz salvar a música para escutar depois. Músicas boas, mas nenhuma assim até o momento. Só que eu tenho certeza que uma hora eu vou, porque as músicas desse jogo realmente chef kiss, são muito boas. E é isso. Não acho que eu tenho muito mais coisas para complementar nesse jogo. Eu ainda vou continuar jogando em live ainda, se você quiser
acompanhar, ver eu tiltando um pouco com alguns bosses, eu vou deixar meu link da Twitch na tela e na descrição. Eu continuamente vou jogar esse jogo, eu vou tentar zerar ele, por mais que eu passe sufoco. Uma hora ou outra eu sinto que eu vou ficar forte, eu vou ficar feliz. E eu ainda vou gostar dele, eu tenho confiança nisso. Mas por esse vídeo já dá pra ver que com certeza isso não vai ser um dos jogos de todos os tempos pra mim. Eu acho que é um estilo de jogo muito nichado, quem gosta desse tipo de jogo vai jogar, mas com certeza não é pra mim. Vale a pena os 300 conto que eu gastei nisso? Não muito, mas ainda assim tá sendo uma experiência legal. Ver o que as pessoas consideram um jogo muito bom é sempre uma experiência interessante pra mim. Analisar, ver como as pessoas se sentem com esse jogo, ver se realmente é worth, ou ver se é um jogo nichado que as pessoas gostam por opinião mesmo, por mais que a minha seja diferente. E é isso. Valeu pra assistir. O que tem aqui? Que barulho é esse? Mas que porra!